Será a Odisseia de Christopher Nolan um delírio coletivo? Olá, eu me chamo Rafael Bottigelli e esse é o canal Histórias e Valores, um canal dedicado a explorar grandes obras como filmes, animações e livros e extrair delas suas mensagens e os seus valores. Nesse vídeo vamos falar da Odisseia de Nolan. Quando o filme lançou, eu vi muitas críticas positivas, tanto da crítica especializada quanto do público. Vi gente de vários setores da sociedade, empresários, profissionais de ar e até mesmo leitores da Odisseia praticamente glorificando o filme como uma grande obra, um negócio fantástico, incrível. Só que na hora que eu fui assistir o filme, eu, sinceramente, me deparei com algo bem diferente do que todo mundo estava falando. Então esse vídeo aqui é mais um tom de bate-papo, diferente dos outros do canal, e eu vou trazer como foi a minha experiência, o meu ponto de vista em relação a esse filme, tanto nos seus pontos positivos, negativos e neutros. E vamos começar já do início do filme, lá em Ítaca. Aqui temos o primeiro ponto de dissonância, que é o rapper que o Christopher Nolan quis adicionar no filme. Ele não colocou uma orquestra porque, de acordo com ele, não tinha orquestra na Grécia Antiga, mas tinha rapper. Mas tudo bem, a gente coloca aquele rapper completamente deslocado do ambiente grego, o que gera aquela sensação estranha, mas a gente releva. O problema é que você pensa, pô, o rapper vai, de alguma forma, cantar, conduzir a história do Odisseu num ritmo musical. Só que o que a gente recebe é o rapper com um pedaço de pau na mão, dando batidas no chão e repetindo as mesmas frases, sem nenhum ritmo sonoro, sem nada que faz a gente se envolver. Então você imagina, vou contar a história de Odisseu. E aí era natural ter o canto. Então você perde ali uma oportunidade de realmente entrar no canto e o canto realmente contar uma história. Tudo que a gente recebe é praticamente isso aqui. Eu vou ensinar para quem viu no inglês. Quem viu no português vai pegar a lógica. Ele pega lá o bastão dele, dá uns tapas no chão, pá, 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 pá. Amen. Pá, 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 pá. A face. Pá, 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 pá. A horse. E aí repete isso no filme, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Não digo que é um problema a repetição, mas não tem um tom musical, não tem algo que envolve a gente, é só essa repetição. E conectando justamente com o próximo ponto, trilha sonora, já tem tudo a ver com isso. A trilha sonora não existe no filme. Então, assim, é decepcionante você assistir um filme como Odisseia, que se propõe a representar um grande épico, e você não ter uma trilha sonora épica. Então, assim, sinceramente, eu digo, nem existe trilha sonora nesse filme. Por quê? O filme, ele se vale quase inteiramente de batidas, tum, 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 ao mesmo tempo que ele tem uma única música, que é a música que você gera alguma conexão. Que aparece ali quando ele tá com Penélope e tudo mais, outras cenas, porque é uma música. Então ela te ajuda a conectar com o filme. Ela tem ali um som, uma voz feminina, isso te conecta com o filme. Só que o Christopher Nolan, cara, ele falou assim, não quero trilha sonora, não quero instrumento, não quero canto, não quero nada. Vai ser só essa musiquinha aqui. E bum, 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 bum. O filme é todo esse. Eles estão invadindo Troia, bum, 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 bum. Eles estão no navio no meio do oceano, na tempestade, bum, bum, bum. Não tem nenhuma trilha sonora, não tem nada épico, sonoramente falando. Você não se sente numa grande aventura no quesito som, no quesito trilha sonora, pelo menos. O som em si, ele é ótimo. Se você assistir no IMAX, você vai falar, caraca, incrível, né? Porque o bum, 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 ele é forte mesmo. Na hora de tirar uma tensão desse gênero, funciona bem. Só que a emoção que a trilha sonora causa, que a trilha sonora coloca a gente naquela aventura, coloca junto os personagens, isso não tem. E como estamos em Ítaca, logo no início do filme, aqui pra mim é onde o filme mais funciona. O ambiente de Ítaca, pra mim, ele tem o que dá certo no filme. Então, você tem o castelo de fora, você tem uma luz ensolarada ali, você tem a Penélope, tem o Telêmaco, e ali eu gostei, quando o filme começou, eu gostei da forma que ele vai contando a história da Penélope, do Telêmaco, do Odisseu, dentro daquele contexto de Ítaca, mostra os pretendentes dentro do castelo, eu achei isso interessante. Para mim, o filme, ele é pelo menos interessante, razoável, ou talvez
bom em até certo grau nessa parte, é onde eu consegui me conectar com alguma história ali e havia uma história que eu podia me conectar. Agora, pegando justamente nos personagens e atuações, ali em Ítaca, acredito que Penélope foi uma boa atuação da Anne Hathaway, eu gostei, assim, eu achei que ela tava lá, ela entregou bem, só que eu acredito que foi um personagem criado de forma que eu imagino não ser a da Odisseia, porque eu achei a Penélope um personagem meio rancoroso. Então é totalmente compreensível a situação em que ela passa, a experiência que ela está vivendo, dolorosa de estar ausente sem estar com a ausência do marido, do Odisseu, e o filho ali, e os pretendentes pressionando. Isso é doloroso, isso é cansativo, isso é estressante. Só que a Penélope se torna uma mulher rancorosa, ela tá o tempo inteiro com uma cara fechada, uma cara brava. Ela e o Telêmaco ficam brigando o tempo inteiro, toda hora, então num momento delicado desse. Eu acredito que Penélope não seja essa mulher rancorosa. Que eu saiba, ela é tratada como uma mulher muito sábia, de excelentes decisões durante a Odisseia. No filme eu senti esse peso vindo dela, esse rancor, essa coisa assim, tipo, ai, tudo é ruim, e briga com o Telêmaco. Aí o Telêmaco ele quer poder resolver a coisa, ainda que ele não possa por ser um menino, e ela tá brigando com o Telêmaco. Então eu achei que a direção do personagem não foi interessante. Ela é muito rancorosa e isso não é legal. Mas a atuação em si para mim foi boa, eu achei que é onde a gente mais se conecta com os personagens, porque tem uma atuação, tem um sentimento, tem uma atmosfera interessante. Indo para o Telêmaco, qual que é o problema do Telêmaco? O Telêmaco é um menino fraco e frágil. E isso me incomodou bastante. Não seria um problema que ele começasse fraco e frágil. O problema é que você não sente essa transição dele para se tornar um homem forte. Então, no decorrer do filme, ele vai viajar para Esparta para buscar ali informações sobre Odisseu, e ele volta e o filme nos indica que ele passou um longo tempo fora e nos indica que ele amadureceu, só que não mostra muito isso. Ele volta e você ainda está enxergando lá o Peter Parker, o Homem-Aranha, e o problema é que é o Peter Parker do Tom Holland, não é o do Tobey Maguire. Você ainda está enxergando aquele menino ali, aquele cara meio inseguro, meio fraco. Você não sente nele a força, ainda que adormecida, de um homem forte. Ele fala que ele quer fazer e tudo mais, isso é muito legal, mostra a direção do personagem, só que você não vê isso começar a ser construído nele. Isso não aparece, isso não é exposto nele. Ele vai, ele volta, aí ele volta todo bonito, pomposo lá no final do filme, só que ele ainda não parece um personagem forte. As cenas que ele tem que lutar, ele passa cenas inteiras para lutar com um único homem, apanhar pra caramba. Então, assim, o filho de Odisseu, que treinava, mesmo sem o pai, treinava desde cedo, queria ser o rei, ele não consegue derrotar um homem. Então ele foi um personagem muito fraco, e isso não é interessante. Por quê? Penélope é rancorosa, então a gente sente um pouco disso, mesmo que não reflita tanto. O filho de Odisseu, Telêmaco, que está tentando resolver as coisas de alguma forma, ele é fraco. Então você também já não se conecta tanto com a fraqueza. Você se conecta com ele falar, vou atrás, e aí ele sai nessa aventura. Porra, da hora. Só que você continua não sentindo que ele não avançou. Tudo que acontece no filme é os outros que falam para ele fazer. Ele não tem decisão nenhuma. Então, assim, a mãe fala, não vai. Aí o velho fala, não vai, o Deus disfarçado, vai. E aí, tudo bem? Isso está presente na Odisseia. Só que você sente que o filme inteiro... Aí ele conversa com o Telêmaco, ele conversa com o irmão do Agamenon. Eu esqueci o nome dele agora. Ele conversa com o irmão do Agamenon, e aí simplesmente o cara fica lá falando um monte de coisa pra ele, e você sente que o personagem não amadurece, ele não desenvolve uma visão própria, força própria. Então é só todo mundo falando 300 coisas pra ele, e ele não se torna um homem, ele não se torna forte, capaz de tomar decisão. E isso pra mim é algo que é chato, é fraco. Eu gostaria de ver este Telêmaco se tornar um homem forte, se tornar um possível rei, que ele venha a ser no final do filme, mas... Porra, ele chega no filme e aí mostra a última cena, ele com aquela carinha de Tom Holland, do Peter Parker da nova geração. E aí você não entra, sabe? E por último, aqui em Ítaca, temos o Antinous, que foi o Robert Pattinson. Aqui eu só dou elogios, não sei sobre o papel dele por inteiro, se representa bem o que está na Odisseia do livro,
mas Robert Pattinson interpretou muito bem, criou aquele... Bom, ele criou ali uma espécie de vilão daquele tipo asqueroso, que você olha e você fala, quero que tome no meio do... Então, assim, aquele vilão que você fala, que insuportável. Não é um vilão como o Thanos ou Darth Vader, que você fala, que incrível, né, que imponente. Não, é aquele vilão que você fala, eu quero que esse cara se ferre. Então o Robert Pattinson mandou muito bem na atuação, eu acho que ele gerou esse sentimento, e eu acho que era exatamente esse sentimento que o personagem dele tinha que gerar na gente. É o cara mais filho da mãe que tá ali usurpando da lei de Zeus, e você quer ver ele se ferrar. Então, show de bola, nota 10 aí pro personagem do Robert Pattinson, boa atuação dele também. Agora vamos para o que eu considero a pior coisa do filme. Ou talvez a primeira ou a segunda pior coisa com outro elemento que eu vou trazer, que é o Odisseu e a sua Odisseia. Cara, eu achei muito chato, sinceramente, eu achei muito monótono. Por quê? O Odisseu nesse filme é um cara deprimido, é um cara triste, é um cara sem ânimo, é um cara sem testosterona nenhuma. Assim, eu tenho que dizer, porque ele tá o filme inteiro assim, com aquela cara de mendigo o filme inteiro. Tudo bem, eu sei que não tinha maquininha pra cortar cabelo no navio lá na Grécia Antiga, mas com aquela cara de mendigo desanimado, depressivo, porque eles destruíram Troia. Isso foi o Odisseu apresentado pra gente. E aí o Odisseu que é o Odisseu que a gente teria, porra, o que eu queria ver ali? Não sei vocês, mas eu gostaria de ver um Odisseu forte, como de fato é, um Odisseu líder, como de fato é, já que ele é um rei. O Odisseu extremamente inteligente e perspicaz, que é como eles descrevem na Odisseia, né, a perspicácia dele, que de fato ele é essa sua maior característica, a sua inteligência, a sua perspicácia, é por causa dele que a Grécia venceu Troia. Um homem que é forte, não significa perfeito, não significa que não chore, não significa que não doa, mas é um homem forte, é um homem que lidera, é um homem que é seguido por seus companheiros. Não, Christopher Nolan quis reduzir o Odisseu a um cara deprimido com traumas de guerra, que se culpa constantemente, e ao mesmo tempo ele faz uma coisa absurda que é simplesmente tudo no filme é culpa do Odisseu. Então o Odisseu se culpa por tudo que acontece, os homens dele culpam ele o tempo inteiro por tudo que acontece. Então os caras basicamente passaram 20 anos, quase 20 anos, sendo liderados pelo Odisseu. Agora, porra, o Odisseu é um bosta, né? Não, você fica aí no barco que a gente vai resolver as coisas. Então, assim, eu achei patético o que foi feito com o Odisseu. Você não consegue se conectar com o personagem, porque é um personagem muito fraco, muito apático, muito sem força. Não é um herói. Você não tem a presença de um herói ali. O herói é aquele cara que você vai olhar e fala, porra, que da hora, o cara é forte, lidera, enfrenta o desafio de forma inteligente. E nesse filme não, ele é até meio burro. Então, assim, o Christopher Nolan, ele quis fazer o Odisseu dele. Por isso que é a Odisseia de Nolan. Não é a Odisseia. É a Odisseia de Nolan, porque ele fez o Odisseu dele. E é um Odisseu que, porra, você vai olhar e você vai falar, velho, sinto muito, mas não me convence de nada não, esse Odisseu. Realmente podia deixar ele aí, a gente voltava sozinho de barco, deixa o Odisseu lá, porque esse Odisseu aí, meu amigo, eu acho que ele não sabe nem como voltar para a Grécia. Se você perguntar a direção, ele vai apontar para o lado errado. E aí o filme, ele cria um contraponto justamente para reduzir o Odisseu, que é o quê? A gente ouve lá a música do rapper o tempo inteiro, a música, falando a man, a face, a horse, né? Contando lá sobre a Odisseia, sobre a conquista de Troia. Só que o filme fica, ele põe o Odisseu como um homem incrível para quem está em Ítaca, lá fora, ele destrói o Odisseu para quem está acompanhando o Odisseu. Ou seja, o Christopher Nolan quer que a gente olhe para o Odisseu e fale, porra, o Odisseu, tá vendo? Ele é ruim. O Odisseu é violento, o Odisseu causou o fim do mundo. Então, assim, o Christopher Nolan quer que a gente olhe para o Odisseu como um homem ruim, que causou uma guerra, que por causa dele um monte de gente morreu, e ele fez questão de mostrar isso na invasão de Troia, de mostrar... Ele quis mostrar 300 mulheres ali padecendo a forma mais violenta possível ali, que é para você falar, nossa, olha o mal que o Odisseu causou, é tudo culpa dele mesmo. E para justificar ele ser depressivo. Cara, esse não é o Odisseu. O Odisseu é o gênio que fez a Grécia vencer Troia depois de mais de 10 anos de batalha, de sofrimento. O cara deu um jeito deles vencerem. Esse é o Odisseu. É o cara que no final do dia todo mundo é bater palma e ele fala, eu sou foda. Então, assim,
Não tem Odisseu ali, a gente tem outra coisa. E esse é o maior problema do filme, porque a maior parte do filme é o Odisseu, a história é sobre o Odisseu, a Odisseia é sobre ele, e você não consegue se conectar com ele, porque o Christopher Nolan rompeu com a história original, o personagem não está ali, o protagonista não está presente. Então você pega uma obra existente que já deu certo, já funciona, já tem significado pela forma que ela é construída, você tem que replicar ela com adaptações daquelas necessárias, ou que possam eventualmente melhorar. O que ele faz? Ele rompe com a obra original. E aí ele quer fazer o Odisseu à moda dele. Não dá certo. Perde o sentido, perde a essência, perde a profundidade. Agora o segundo ponto que, porra, estraga o filme junto com o Odisseu, que é o elenco e a ambientação. Cara, e não só, também o figurino. O elenco. O barco de Odisseu tinha um indiano e um japonês. Então eu tenho que passar o filme inteiro vendo um indiano e um japonês no meio do povo grego. Aquilo ali fica uma coisa dissonante, é esquisito de assistir. Não é birra, é que fica muito estranho. Fica realmente muito estranho. Os caras não se encaixam ali dentro. Você olha todo mundo meio padrão. Aí tem um japonês e um indiano. Cara, não encaixa. Isso tira você do filme. Aí você tem uma Atena que não parece uma deusa. Não tem cara de deusa. Então, assim, é a Zendaya com a cara de Zendaya que ela tem em todos os filmes. Não tem uma Atena deusa. Aí, quando você tem a pequena cena de Helena, bicho, aquilo não faz sentido nenhum. Sinceramente, não. Por menor que seja. Você olha aquela cena e você fala, meu Deus do céu. Tipo assim, é um negócio extravagante, sabe? É um negócio que ele realmente é dissonante do universo que está inserido. Não dá certo, não funciona. Tem uma dissonância gigante. E também o marido lá, o irmão do Agamemnon, ficou zoado, não gostei. Não sei se a personalidade dele era aquela, mas parece que é um tio bêbado ali, sabe? Que você tem ali, que bebe no bar, assim. Eu achei um personagem meio imbecil, assim, que não deveria ser um rei. Mas vai que ele é desse jeito. Porém, assim, sinceramente, nem cara de rei não passava. Não passava cara de nada. Não tinha como você enxergar que esse cara era um rei, porque ele era péssimo. Figurino. Armadura dos soldados de Troia, horrorosa. Parece que os caras pegaram papelão, pintaram de branco e colocaram na cabeça. A ilha que tem aqueles homens gigantes, eu achei horroroso. Não sei se no livro tinha uma armadura prateada, mas se tinha, provavelmente, eles não imaginavam uma armadura prateada, que parecia um pedaço de latão dos soldados. Eu achei muito ruim. E toda a ambientação do filme, cara, o filme parece que você tá no mesmo cenário o filme inteiro. Você tem Ítaca, show. O resto é mar, terra vazia sem nada. As ilhas não tem nada de diferente. Não tem, assim, um ambiente que você fala, uou, essa ilha, olha como ela é de tal jeito. Essa aqui, não sei o quê. É tudo muito parecido. Tudo muito monótono, tudo muito deprimente. Então eu achei fraquíssimo. Na hora que ele vai pro Hades, você fala, porra, vai ser da hora. Eu animei, eu queria ver. Você pensa, ele vai descer no Hades. Aí ele chega lá, é só mais uma ilha reta, escura, que não tem nada. Então assim, a ambientação do filme é muito ruim. Ele não cria ambientes diferenciados, ambientes para te inserir, para você ficar interessado neles. Você fala, caraca, isso aqui tá muito bom. Nossa, olha como que é essa ilha. Você sentir o que aquela ilha representa. O que ela traz para o Odisseu, para os homens dele. Quais são os efeitos colaterais que ela vai gerar na vida deles. Você não sente. Cada ilha é só um pedaço de terra que eles vão andar, ter um problema e voltar. Então perde a essência. Perde o conteúdo que era para estar ali dentro. Aqui a pior parte do filme, em termos de significado do que a Odisseia traz no livro, é a parte do Ciclope. Primeiro ponto negativo, Ciclope virou um filme de terror. Então o Nolan deve estar pensando em fazer um filme de terror, porque ele simplesmente faz um bicho horroroso, gritando o tempo inteiro, assim, um negócio feio, que virou um filme de terror. E ele descartou completamente o que faz a cena do Ciclope ser grandiosa na obra e ser decisiva para a jornada do Odisseu. Por quê? Na obra original, o Odisseu bate um papo com o Ciclope. E ele até fala, o Ciclope pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele fala, ninguém, porque ele não é burro. Ele não quer falar qual é o nome dele, porque ele sabe que o Ciclope é filho do Poseidon e tudo mais. Ele tem essa noção. No filme isso não acontece.
O Ciclope dá uns gritos muito loucos, parece que ele é um bicho que mal sabe falar, é uma aberração sinistra. E aí o Odisseu burro do Nolan vai lá e dá uma segunda flechada no Ciclope, perde mais 300 homens de graça e foge. E os homens falando, ah, você é um imbecil e tudo mais. Então, assim, a cena que não faz sentido. Na obra, na Odisseia de verdade, o que acontece? Ele bate esse papo com o Ciclope para tentar enrolar ele, para tentar sair dali. Então aqui entra a inteligência do Odisseu. E aí ele fura o olho, eles conseguem sair da caverna. E qual que é o erro do Odisseu de verdade? Não é dar uma flechada no olho do Ciclope. Eles já estão no barco fugindo, o Ciclope não levou flechada nenhuma no olho. E aí o Odisseu decide se vangloriar, porque ele é orgulhoso. O cara fez Grécia vencer Troia depois de 10 anos. Então ele é um homem muito inteligente, muito capaz, mas orgulhoso. E ele se vangloria, sou eu, Odisseu, filho do fulaninho, eu desceguei você e venci o Ciclopes. É aí que o Ciclope vira e vai falar com o Poseidon acabar com o Odisseu. E a partir daí começa a ter aquela problemática para eles se retornarem para casa. Então você vê que o Christopher Nolan esvaziou a cena. Não tem diálogo com o Ciclope para mostrar a inteligência do Odisseu. Ele transforma o Ciclope num monstro, simplesmente um monstro, e não um ser ali que tem algum grau de humanidade, vamos assim dizer, que fala, que se comunica. Ele fez o Odisseu ser burro, atirando aquela flecha desnecessariamente, e ele tirou a essência da mensagem do trecho, que é o orgulho precedendo a queda do Odisseu. É o orgulho que ele teve de vencer o Ciclope que vai fazer ele ter todo o problema para voltar para casa depois. Então a mensagem está aí. E a mensagem do filme é o quê? Ah, o Odisseu é um babaca, quis atirar no olho do Ciclope de graça. E aí ferrou todo mundo. Novamente, o Odisseu fazendo coisas erradas e prejudicando todo mundo, e todo mundo falando que tudo é culpa dele, e ele sendo um homem triste, deprimido e arrependido. Decepcionante. E aí a gente tem também aquela ilha que eu chamo de Ilha dos Homens de Lata. Eles chegam na ilha, adentro da ilha aparecem aqueles caras gigantes, com uma armadura que pra mim parece de latão. Os caras saem batendo todo mundo. A direção é terrível, você tem uma cena que os caras saem correndo, um dos homens do Odisseu, e aí começa a surgir as madeiras e ele fica assim... Aí eles levam um tempão, voltam pro outro lado, fechou, e aí os bichos matam eles assim, ó, achei uma cena bem chaves essa cena. E ele volta correndo, eles vão embora, lá ele perde mais 2 barcos. Assim, assistindo o filme eu não senti nada, eu não entendi porque que aquilo tava ali, eu não entendi o significado daquele ponto na história. Eu achei completamente inútil. Foi só um jeito de destruir 2 navios e do Odisseu ser mais fracassado, dos homens repudiarem ele mais ainda. Então eu achei ridículo. O que eu sei que na obra original, essa ilha, eles têm uma perda gigantesca de homens. Então, o Odisseu chega com vários navios lá e ele perde praticamente todos e volta só ele. Então, a única coisa que tá certo no Nolan é que volta só ele. E aí sim você tem um peso, porque ele conseguiu perder muitos homens nessa ilha. Coisa que, pô, nesse filme só tinha mais 2 navios, nem tinha tanta coisa assim. Então eu achei uma cena vazia, uma ilha vazia. Por mim ele podia ter cortado. Se não for trazer uma profundidade real ali, um impacto grande, e revelar de alguma forma pra gente esse impacto, cara, cortava, porque é uma cena completamente inútil. E o visual dos caras eu também não gostei. Pra mim é o visual do Homem de Lata. Agora vamos para um outro ponto que eu achei absurdo, de diferente da Odisseia, que é a Calypso e a ilha dela. Porque nesse filme aqui a Calypso virou uma terapeuta, uma psiquiatra do Odisseu. Então o Odisseu chega todo quebrado lá, deprimido, e aí ela vê que ele estava deprimido e ela fala, eu vou cuidar deste homem, ele está fisicamente doente. Aí ela fala, não, mas mesmo que o corpo ficou bom depois, você ainda estava assim, assado, e ela dava aquela florzinha para ele comer. Então, Odisseu, aqui você não estava bem, e aqui durante o dia você estava feliz, e você não sei o quê. Então ela tratava o Odisseu, né? Ela era a terapeuta do Odisseu, tinha muitos argumentos para dizer por que ela aprendeu o Odisseu por 7 anos só. Ela sabia tudo, ela era uma psiquiatra excelente. Dava ali o remedinho do Odisseu em forma de flor ali e tava tudo ok. Então o filme transforma a Calypso num tipo de cuidadora, de médica, terapeuta do Odisseu, ao invés de ser a mulher que aprisiona ele por 7 anos contra a vontade dele na ilha. E que nesse aprisionamento, na história original, eles estão numa ilha maravilhosa. É verde, tem flores, tem vinhedos, cachoeiras,
é um paraíso na Terra. Então o filme coloca a Calypso como uma cuidadora ali, uma médica, uma terapeuta do Odisseu. E aí ela aprisiona ele por dó dele, sabe? Ah, não, mas é que ele estava mal. Sendo que, de verdade, o Odisseu ele é aprisionado nessa ilha. A verdade, é uma ilha muito bela, diferente do que mostra no filme. Ele é aprisionado nessa ilha, uma ilha paradisíaca, só que ele passa os 7 anos querendo voltar para casa. Isso o filme não tirou. Só que o filme torna a ilha uma porcaria. Torna o contexto uma porcaria. Porque a ilha do filme é areia, mar. Só tem isso. É um deserto com mar e eles moram numa barraquinha. Então, teoricamente, o Christopher Nolan, ele descartou completamente o sentido original, porque simplesmente assim, ela estava cuidando dele, sabe? Ele estava mal. Então, ele mudou a história, porque a história original era uma bela de uma ilha, com cachoeira, com verde, era um paraíso. Era ali onde nenhum homem gostaria de sair, só que Odisseu, mesmo no paraíso, mesmo tendo a possibilidade da imortalidade, ele passa dia após dia aprisionado ali com aquele sentimento de querer voltar para casa, de estar com sua esposa, de estar com seu filho. É aí que mostra a força de vontade e a humanidade do Odisseu. Nesse filme ele tem aquela vontade de voltar para casa, mas aquela coisa chorosa, aquela coisa fraca, ele está num ambiente que nem justifica. Então, o Christopher Nolan inclusive reduz a cena até mesmo na conversa, porque a Calypso, no filme dele, fala sobre imortalidade. Só que ela fala de uma forma tão passageira e tão simplória que você, como espectador, não vai pensar que ela está falando de verdade imortalidade, porque não tem peso nenhum. Na obra, na Odisseia de Verdade, ela oferece a ele ser imortal. Que diferença tem isso? É dentro de um contexto de deuses, de mitos, toda uma história mágica, existe ali alguém oferecendo a ele a imortalidade e viver para sempre naquela ilha incrível. Então existe alguma coisa ali muito diferenciada que ela está oferecendo para o Odisseu para fazer ele ficar. Ainda assim, ele escolhe a vida dele humana. Ele escolhe voltar para casa. A imortalidade não significa nada para ele. É aí que você vê o grande homem que é o Odisseu. Você vê o que realmente importa para ele, a humanidade. É aí que você se conecta. O filme não consegue colocar a gente nessa imersão, porque praticamente ele está num tratamento. Ele não está num ponto de estou aprisionado num paraíso, querem que eu fique aqui, achando que esse é o meu lugar, só que este não é o meu lugar. E eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha esposa, eu quero voltar para o meu filho. O filme destrói isso. E aqui eu peguei só uma descrição breve de como que é a ilha de Ogija, que é a ilha da Calypso. Fala assim, ó, coberta por uma floresta exuberante de choupos, cipestres e amieiros, onde aves marinhas fazem ninho. A entrada da gruta de Calypso é cercada por uma vinha carregada de uvas, 4 fontes de água cristalina, correndo lado a lado, e prados macios de violetas e aipos silvestre. Uma cena descrita como capaz de cantar até um deus que a visse. Em vez disso, recebemos um pedaço de terra com mar. Recebemos uma mistura de Arrakis com um pouco de mar no final. Recebemos, na melhor das hipóteses, lençóis maranhenses. E aqui eu vou para um ponto positivo, a cena dele no Hades. Eu achei detestável o cenário, como eu já falei, mas eu achei interessante ele falar com o Sinon, que é um personagem que não deveria estar ali, mas teve um diálogo interessante, falar com Agamenon, que estava ali, aconselhou ele. Eu achei interessante a conversa dele com o Sinon, que é um personagem que não devia estar ali, o Christopher Nolan colocou só para pôr o brother dele de cinema. E a conversa com o Agamenon, eu achei que foi assim, tirou algum proveito, teve alguma profundidade, o Agamenon deu uma orientação interessante, teve alguma mensagem interessante ali do Sinon também, de honrar os homens que partiram. Então assim, eu achei que o diálogo ali ele foi interessante. Ele trouxe algum grau de profundidade, você fala, pô, legal, aqui os caras quiseram fazer alguma coisa bem feita, trazer um sentido para essa ilha, trazer um sentido para essa cena. Algo que realmente contribui para o personagem, para a jornada dele. Aí ele decide voltar para casa disfarçado, descobre como que vai... descobre que os homens dele não vão entender e tudo mais. Então aqui eu dou um ponto positivo nos diálogos, no contexto, não no cenário. Depois temos a parte do mar, onde ele tem que entrar no redemoinho monstruoso ou passar no bicho de 6 cabeças. Eu achei decepcionante, porque o bicho de 6 cabeças não tem nenhum olho, pelo menos. É uma
uma minhoca, mas não tem olho, não tem dente, não tem boca, é um negócio completamente impessoal. Ou seja, é um monstro que você não consegue enxergar nada nele. Eu achei muito fraco e muito sem graça. Por uma parte épica ali da trajetória dele, que é rápida, mas ainda assim podia ser muito bem feito. Mesma coisa acontece com as sereias também. Você mal vê as sereias lá longe e não sei o quê. E aí, foi a hora que o Nolan falou, pô, acho que eu exagerei um pouco com o meu elenco. Aí ele faz o japonês pular para ir atrás das sereias, né? Ele falou, foi longe demais, vamos deixar um pouco mais sóbrio aqui e tal. E o japonês se joga, poderia ser qualquer outro, ele jogou o japonês para ir atrás das sereias, né? Agora vamos para a parte alta do filme, eu vou fazer um adendo, também gostei da cena deles entrando pelo cavalo, entrando em Troia pelo cavalo. Achei interessante a ideia deles estarem lá dentro durante dias, no meio de mijo, de fezes, os caras se afogando com o canudinho. Cara, traz um grau de realismo que faz muito sentido no contexto, ainda que seja estranho aquele cavalo alagado, mas você pode justificar que é porque o mar subiu, eles não estavam pensando nisso. A tensão do povo, não, taca fogo no cavalo, o cara desesperando, ele segurando. Então eu achei que nessa cena mandou bem, criou uma tensão real. Você entra com os personagens, você desespera com eles ali, você fala, caraca. Então eu achei que foi uma cena bem feita. O filme poderia ter reproduzido muito mais disso no resto dele, infelizmente não teve, enfraquece. E o que pra mim é o ponto alto do filme, a morte do cachorro, eu achei bonita. Ela é simples e rápida, como é no Odisseia normal. O cachorro vê ele vê o cachorro e o cachorro morre. Telêmaco descobre que é ele ali nessa cena. Achei uma cena bonita, consegui sentir uma emoção. A cena dele mendigo conversando com Penélope, mendigo, né? Disfarçado de mendigo conversando com a Penélope. Eu também gostei porque transmite muita emoção de ambos, mas especialmente dela, porque o Odisseu é a depressão, é chato, ai, nós somos os monstros, nós destruímos. Aquele negócio meio, não sei se é meio vitimista, sabe? Ai, é tipo assim, a gente é muito grandioso, sabe? Nossa, que terrível. Então, assim, essa coisa de querer corromper o herói, corromper os gregos ali por terem vencido a guerra, independente, né, do contexto de guerra ser algo ruim por natureza. Não é isso a mensagem da Odisseia, não é este o ponto da Odisseia, né? Então, independente de guerra ser um contexto ruim, não é essa a história do Odisseu, não é sobre isso. E aí é deprimente o Odisseu, mas é muito bonito a Penélope chorando, ele comentando lá do broche, lá o bonequinho lá que ela dá pra ele. Eu achei muito legal, senti aquilo, eu gostei bastante. É onde tem humanidade no filme, onde tem conexão, tem um pouco mais de cor, que é em Ítaca, como eu disse. Eu até passo o pano no sentido de Christopher Nolan fazer meio acinzentado a história do Odisseu, porque ele queria transmitir ali que o Odisseu, por exemplo, está longe de casa, a vida dele está mais sombria, só que como está corrompido, não faz sentido também. A jornada dele não era para ser a jornada deprimente, aí o cinza faz sentido, porque é um homem deprimido. Só que a jornada dele não é de um homem deprimido, é de um herói querendo voltar para casa, que padeceu unicamente daquele seu orgulho. Então essa falta de cor na jornada do Odisseu também não, só funciona porque ele é deprimido, não deveria ser o real, poderia ser muito melhor. Desconecta a gente. Quando tá em Ítaca não é sem cor, isso é interessante. Então de alguma forma nas cores, o Christopher Nolan ele dá vida para Ítaca, dá vida para Penélope e para Telêmaco. Então existe vida ali, vitalidade, sentimento. Enquanto o Odisseu, ele é realmente aquele cara quase zumbi, quase morto ali. E, claro, a cena em que ele puxa o arco e faz o som, Penélope vira. Cara, é da hora. Essa construção foi muito boa lá do início do filme, mostrando ele soltando o arco. Foi um jeito de construir essa característica do personagem. Eu achei sensacional, gostei bastante. Emociona, você fala, aí, da hora, agora sim. Aí ele vai começar as flechadas. Pra mim, a cena podia ser melhor em termos de ação. Pensando em Odisseu, eu queria que ele pegasse as flechas e fuzilasse os caras. Eu acho que ele demorou muito para fuzilar os caras. Mas tudo bem, jogaram 300 caras, inventaram do outro lá jogar lança, jogar escudo, para dificultar ali, criar uma cena mais intensa, até compreendo. Mas também seria mais legal se ele fuzilasse todo mundo, porque ele é o Odisseu, cara. Ele não é um soldado qualquer, ele é o Odisseu. No livro, ele arrebenta os caras. E ele tá cagando se vai ter vingança, se vai ter exílio. Ele detona todo mundo. Não existe essa porra de exílio. Ele detona todo mundo. Então é sensacional. Aqui, essa coisa, né? O Odisseu é o homem sem testosterona. Não, porque vai ter exílio. Não faça nada, Telêmaco. Aí ele atira as flechas. Eu vou para o exílio, vou embora. Adeus. No final do filme. Então, a cena é melhor, mas ela ainda carece, assim, de sentar e falar, caralho.
caraca, meu, que da hora. É legal, mas ainda não é o nível que podia ser de uma história da Odisseia. E no final ele vai embora com a Penélope no exílio dele que não existe. E aqui o Nolan, como ele simplesmente simplifica ou desfaz da presença, da força dos deuses na história, de certa forma humaniza, deixa uma coisa meio psicológica de Atena ser a menina que ele matou, então é só uma coisa da cabeça dele. Aqui o Nolan também retira outra força da história original, que é o quê? Quando Odisseu mata os pretendentes, as famílias todas vão se armar para vir meter o cacete nele, e ele tá lá, não tô nem aí, vou meter o cacete em todo mundo, então começar uma nova guerra em Ítaca, aí Atena desce e fala, acabou, it's over. E aí acabou essa porcaria. Assim, então, é o fim do ciclo ali, daquele conflito sem fim que estava rolando em Ítaca. Isso é legal porque Atena representa uma deusa. Então, traz esse aspecto divino como responsável por encerrar o ciclo de conflitos. Então, joga ali a solução final, a mensagem final, vamos assim dizer, o que realmente encerrou os conflitos foi algo que é divino e não a questão humana de, foi exilado ou todo mundo continua se matando. Então, realmente, a presença de Atena, ela é responsável por encerrar essa atmosfera de guerra e, finalmente, Odisseu ficar em paz com Penélope e as coisas darem certo. Então, para mim, o filme, sua estrutura, o que ele transmite, sua mensagem, deturpa a mensagem original da Odisseia. Então o filme traz pra gente um Odisseu triste, deprimido, melancólico, que faz tudo errado, que está sempre desanimado, que leva paulada de todo mundo. Não traz pra gente um Odisseu forte, honrado, líder, inteligente, que ajudou a Grécia a vencer Troia e que tem aquele sentimento que queima em seu coração para voltar para casa. Então a essência do personagem foi totalmente corrompida, até quando você vê ele se preocupando com os homens dele, para não comer os bois, para sair da cena do Ciclope, da caverna do Ciclope, você não consegue se importar de verdade, porque ele é um homem deprimido, ele não é um homem forte, um homem líder. Então, um homem deprimido não consegue proteger outros homens, não consegue guiar outros homens. E essa é a curiosidade, o Christopher Nolan faz homem deprimido e, naturalmente, os homens se revoltam contra ele, porque ele não tem capacidade para isso. Então, esse não é o verdadeiro Odisseu. Então, o Nolan, ele deturpa a essência da Odisseia, que é o próprio protagonista Odisseu. Então você não consegue se conectar com ele, se conectar com a jornada dele, com a Odisseia dele, porque não é o Odisseu que está ali, é outra história. E é uma história fria, uma história distante da gente. Você não entra no filme, o filme não conecta com você, o filme não consegue te conduzir. Você não consegue se importar de verdade com este homem, com aqueles homens que estão com ele. A gente assiste esse filme meio de longe. A tela está lá e a gente está aqui. A ambientação é completamente fraca, ela carece de elementos que tornariam cada ilha, cada momento especial, trazendo sua mensagem, seu significado. Então Nolan deixa a obra realista demais. Ele tenta trazer a ficção com o Ciclope, com as sereias, mas ele acaba ignorando o papel fundamental dos deuses e mesmo do heroísmo e da jornada de Odisseu. Agora eu quero que você comenta aqui, me fala o que você achou da Odisseia, se você concorda com algum desses pontos, se você enxerga de uma forma diferente, deixa aqui escrito para mim para eu saber como você interpretou, como você sentiu esse filme. Então, curte o vídeo, compartilha com quem pode se interessar e gostar dessa análise ou da Odisseia e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos.